presidente Lula esteve hoje, com os militares, comemoração aí do Dia do Exército, quase 400 anos aí da nossa Força Terrestre, onde o comandante do Exército, Geraldo Tomás, se pronunciou muito bem em defesa da democracia, colocando o Exército como uma instituição de Estado, hierárquica, baseada na disciplina e se afastando da questão política. Então, o general sempre tem colocado isso desde o início, concordando, por exemplo, com as atitudes do Supremo Tribunal Federal, falando que cumpre a lei, enfrentando nas comissões os deputados bolsonaristas, inclusive um do Novo do Rio Grande do Sul, que quis colocar, que tinha vergonha, e ele responde, olhando na sua cara, deputado, nós temos vergonhas diferentes. Explicou, deu uma aula para o deputado sobre as questões militares, sobre as questões de prisões de militares. Ele relembrou que em 2006 um militar foi preso dentro do quartel numa operação da Polícia Federal, o que não é novidade, porque o deputado quis falar para ele que não pode ser preso um militar, a não ser em flagrante delito, e outras bobagens que esses bolsonaristas falam. Então, o comandante do Exército tem se posicionado muito bem e o presidente Lula ele tem se aproximado das Forças Armadas, o que, ao meu ver, é muito importante. O Brasil, um país continental, precisa de Forças Armadas muito bem preparadas, de Forças Armadas que defendam a nossa nação. O mundo multipolar, cada vez mais do jeito que está, precisa, do Brasil precisa de uma Força Armada muito bem preparada em todos os campos, não só terrestre, como aérea, naval e também cibernética. A guerra eletrônica está muito em voga. Então, essa questão, essa discussão, essa aproximação do presidente Lula é muito importante. Ele tem participado de jantares, de eventos militares e fazendo com que os militares fiquem mais próximos do poder civil e a gente tentar tirar da história do Brasil essa história golpista dos militares, mas que sim, foram utilizados pelo poder civil, pelos que a gente fala muito, principalmente o pessoal da esquerda, cobra muito a questão da anistia aos militares. Foi feito um acordo lá atrás, anistia ampla, geral e restrita, até porque o pessoal da época sentia que não tinha muito o que fazer, muita gente com conhecidos desaparecidos, presos, e que o acordo poderia resolver. E fizeram o acordo. Temos que relembrar disso, foi um golpe, mas o presidente Lula preferiu fazer essa aproximação e trazer os militares. A gente precisa discutir isso, a formação dos militares, as escolas militares. Não podemos ter só essa formação aí vinda da Escola das Américas, dos Estados Unidos. O Brasil precisa viajar ao mundo, conhecer a doutrina chinesa, a doutrina persa, a doutrina europeia, a doutrina russa. Então os militares precisam conhecer tudo, não ficar dependente de só uma doutrina militar e sendo cooptados aí pelos estadunidenses. Então, o presidente Lula tem feito essa aproximação, tem sido muito importante, e lembrando que o golpe de 64 foi feito por militares, mas com apoio civil, então foi um golpe civil-militar. E muito se fala dos militares, mas ninguém fala de prender, por exemplo, os grandes empresários. Pega aí os donos da Folha de São Paulo, por exemplo, do Estadão, do Globo e tudo mais. A Folha de São Paulo mesmo, assistindo aí um depoimento de Adriano Diogo, importante militante do PT, já foi político e tudo mais, trabalha muito na questão dos direitos humanos, ele colocando que ele foi preso com policiais saindo de dentro de carros da Folha de São Paulo. Os carros que distribuíam o jornal com policiais escondidos, fazendo assim o jogo da ditadura. Então a ditadura não foi só militar, não são só os militares que devem ser punidos, os militares daquela época, mas também os empresários, muitos empresários que participaram disso, que financiaram o golpe. Então é uma discussão que já vem sendo feita desde lá de trás e o presidente Lula, diante das correlações de força que temos hoje, ele preferiu fazer o que está fazendo, o que, ao meu ver, está indo muito bem. Está tendo essa aproximação com os militares, isso também tem que se estender às polícias, para que a gente tire essa questão do bolsonarismo de transformar policiais, soldados em milícia a serviço de pessoas que não respeitam a democracia.